مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma lição das nossas aulas de árabe. Hoje trouxemos uma lição nova e acredito eu que o estimado telespectador também está ansioso para aprender uma lição nova. Primeiro, nesta lição, vamos trazer a fórmula. Em seguida, traremos já os exemplos. É uma lição muito, mas muito importante, porque vamos falar de um verbo que irá nos fazer companhia durante as nossas aulas. Vai nos fazer muita companhia, principalmente se formos a falar dos verbos. É isso mesmo. Caro telespectador, lembra-se muito bem que falamos de frase nominal e falamos da frase verbal. Mas antes de chegarmos até a frase nominal ou fazermos uma breve revisão frase nominal e frase verbal, vamos já trazer a nossa sugestão do tema, a nossa lição de hoje. Hoje falaremos do kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha. O que é kana wa akhawatuha? Kana wa akhawatuha quer dizer o kana e seus elementos. Kana e seus elementos. Esse kana, caros irmãos, caros telespectadores, é como, já falando do seu sentido, do seu significado, é como ser e estar. Verbo ser e estar. Por exemplo, em inglês temos o verbo to be. O verbo to be é muito importante. Então, este kana também é tão importante para a língua árabe. É que nem na língua inglesa o verbo to be. É um verbo, nós temos aqueles verbos, chamam-se verbos auxiliares. Verbos auxiliares. Então, este kana pertence ao grupo dos verbos auxiliares. Verbo ser e verbo estar. Primeiro vamos à fórmula. Dissemos o seguinte. Tadkhulu kana ala al-mubtada'i wal-khabari. O kana entra numa frase, caros irmãos, o kana entra numa frase onde existe mubtada e khabar. Então, temos que saber disso. Kana, ele só entra numa frase onde há mubtada e khabar. Quando falamos do kana, falamos também automaticamente dos seus elementos, que, inshallah, falaremos ainda nesta presente lição. Falar de kana é falar dos seus elementos, só que não vamos sempre falar dos seus elementos, porque o kana é que é a capa, é que é, posso dizer, o rosto. Se falarmos do kana, automaticamente estamos a falar dos seus elementos. Temos aqui Tadkhulu ala al-mubtada'i wal-khabar. Caro telespectador, lembra-se do mubtada e lembra-se do khabar. Quando falamos de frase nominal, frase verbal, os elementos que compõem a frase nominal e os elementos também que compõem a frase verbal, dissemos o seguinte: al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwal al-jumla. Mubtada é um nome, ismun. Mubtada é um nome, marfu'un fi awwal al-jumla, que aparece no início de uma frase. Ismun marfu'un fi awwal al-jumla. É um nome com dhamma que aparece no início de uma frase. E khabar, ismun marfu'un,
يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. Já o khabar também é o nome que tem dhamma, forma juntamente com o mubtada uma frase completa. Forma juntamente com o mubtada uma frase completa. E caros irmãos, esta é a definição do mubtada. Então, é aqui aquilo que nós chamamos de sujeito e predicado. Mubtada, sujeito. Khabar, predicado. É aqui onde o kana e os seus elementos entram. Não entram numa frase qualquer. Não entram numa frase, por exemplo, onde há fa'il ou afa'il. Entram somente numa frase onde há sujeito e predicado. Onde há mubtada e onde há khabar. E este kana pertence à classe dos verbos, razão pela qual ele pode estar no passado, pode estar no presente, pode estar no imperativo, pode estar também no futuro. Ele e seus elementos, excepto um elemento do kana, deste kana, que ainda, inshallah, iremos ver hoje, que não aceita, ele só tem uma única forma, permanece numa única forma. Não aceita estar nem no passado, nem no presente, ele só tem uma única forma. Um elemento do kana. E o resto dos elementos do kana aceitam o passado, aceitam o presente, aceitam o imperativo, que é fi'l al-amr, aceitam o futuro, que é fi'l al-mustaqbal. Este kana entra numa frase onde há mubtada e há khabar, onde há sujeito, onde há predicado. Depois temos fatarfa'ul awwala, e dissemos que o mubtada ele começa numa frase, é sujeito. Quando o kana entra numa frase onde há mubtada, onde há khabar, faz com que o mubtada permaneça com o seu haraka, que é dhamma, não altera. Ele faz com que o mubtada permaneça com o seu haraka, mantenha-se com o dhamma. Ele não altera nada em termos de haraka. O mubtada é marfon, sem kana, continua marfon com a presença do kana. Continua marfon, continua com dhamma com a presença do kana. Só que este mesmo mubtada, há uma coisa que perde. Não perdeu o haraka, mas há uma coisa que perde. Ele perde a sua identidade. Perde a sua denominação. Já não vamos chamar de mubtada. Por isso disse fatarfa'ul awwala. Ele faz com que o mubtada permaneça com dhamma wa yusamma ismaha. Wa yusamma ismaha. Ele faz perder o mubtada a sua identidade. Já passa a se chamar de ismu kana. Já não é mubtada. Passará a ser chamado por ismu kana. Quando o kana entra numa frase onde há mubtada e khabar. E normalmente, caros irmãos, o kana vem antes do mubtada, não depois, antes do mubtada. O mubtada permanece com o mesmo haraka, dhamma, só que perde a sua identidade, a sua denominação. Já não vamos dizer mubtada, vamos dizer o quê? Ismu kana. Ismu kana. Este ismu kana. Watansibu thaniya, ou watansibu thaniya. E este kana e os seus elementos, kana e os seus elementos, quando entram numa frase, que é uma frase nominal, faz com que o mubtada permaneça com dhamma e faz perder o mubtada a sua identidade, passa a se chamar de ismu kana. Watansibu athaniya. E faz com que o segundo, que é o khabar neste caso, faz com que o segundo tenha fatha, nasb, tenha fatha.
ويسمى خبرها. ويسمى خبرها. O khabar perde o haraka e perde a sua identidade. Nós somente dizíamos, sem a presença do kana, dizíamos somente é khabar, marfon. Khabarun, marfon. É khabar, tem dhamma. Agora, com a presença do kana, o khabar perde o haraka, tiramos o dhamma, vamos pôr o fatha, e perde também a sua identidade, a sua denominação. Já não vamos chamar de khabar, mas sim khabar kana. Khabar kana. Esta, ou somente predicado do kana. Aqui é a função do kana wa akhawatuha. Esta é a função do kana wa akhawatuha. E mithlu kana fima taqaddama. Já o exemplo do kana, daquilo que nós explicamos, seguem o exemplo do kana, sobre tudo que nós explicamos aqui, seguem o seu exemplo, os seus elementos. Significa tudo que nós falamos sobre kana, as suas funções, quando entra numa frase nominal, neste caso, as funções que é de obrigar o mubtada a permanecer com dhamma e fazer com que o mubtada perca a sua identidade, obrigar o khabar ter fatha, fazer com que o khabar perca a sua identidade. Todas essas funções também vamos encontrar nos seus elementos. Razão pela qual aqui disse mithlu kana fima taqaddama. Seguem as mesmas funções do kana, aquilo que nós vimos há bocado, sara. Então, alguém poderia perguntar, onde estão esses elementos? Quais são esses elementos do kana? Então, temos sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Esses são elementos do kana. Nós aqui dissemos kana wa akhawatuha. Kana e seus elementos. Kana e seus elementos. Aqui تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع الأول. então vamos dizer تدخل صار, suponhamos, على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها. vamos ليس تدخل ليس على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها. Vamos no aspaha. E assim sucessivamente. تدخل أصبح على المبتدأ والخبر تدخل أمس على المبتدأ والخبر. Tudo. Porque esses são elementos do kana. São elementos do kana. E temos o seguinte. لكل فعل من هذه الأفعال لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر. مضارع وأمر. لكل فعل من هذه الأفعال لكل فعل من هذه الأفعال. Para cada verbo aqui, dentre os verbos que acabamos de ver, caros irmãos, para cada verbo, dentre esses verbos que acabamos de ver, estamos a falar de kana, do próprio kana, estamos a falar do laisa, do laisa, wa asbaha, wa amsa, wa adha, wa dhalla, wa bata. Para cada verbo que acabamos de ver, mudari'un,
tem o seu presente. Wa amrun tem o seu imperativo. Ya'malani amala al-madi. Ya'malani amala al-madi. Todos esses podem ser conjugados no presente, podem ser conjugados no imperativo. E eles têm a função do passado. Tem a função do passado. Quando entram numa frase, esses, o kana e os seus elementos, quando entram numa frase, fazem com que o sentido da frase, estamos a falar daquela que tem mubtada e khabar, faz com que o sentido da frase esteja no passado. Ya'malani amal al-madi. Leva o sentido para o passado. Ya'malani amal al-madi. Illa laysa fala ya'ti minha mudari'un wala amrun. Excepto o laysa. Este laysa, caros irmãos, ele não tem nem passado, nem não tem nem presente, nem imperativo. Ele é somente laysa. Lembra-se muito bem, caro irmão, quando dissemos que todos esses são verbos. Podem aparecer no passado, podem aparecer no presente, no imperativo, exceto um elemento. Há um elemento dentre os elementos do kana, não aceita, ele só tem uma e única forma. Tem uma e única forma. Não aparece no presente, nem no imperativo. Ele só pode aparecer no passado. Ele só é passado. Não temos o laysa no presente, não temos o laysa no imperativo, não temos o laysa no futuro. Se não temos no presente, obviamente não temos no futuro, porque presente tem quase as mesmas características do futuro. Então, laysa, ele só tem uma única forma. Não tem no presente, não tem no imperativo, não tem no futuro. Mas o resto temos no passado, temos no presente, temos no imperativo. Estamos a falar do sara e todos os elementos do kana. Há uma necessidade, caros irmãos, há uma necessidade de trazermos já exemplo para percebermos o sentido, o significado desses todos os elementos. Alguém talvez pode não saber qual é o significado de sara, qual é o significado de laysa, qual é o significado de asbaha, qual é o significado de amsa, qual é o significado de adha, qual é o significado de dhalla e qual é o significado de bata. É só com exemplos que o caro telespectador passará a conhecer e a saber o verdadeiro significado desses elementos todos. E temos que apagar e trazermos já os exemplos. Mas antes disso, gostaríamos de irmos ao nosso intervalo. Depois do intervalo, já voltávamos com os exemplos. Vamos a isso, voltamos já. Inshallah, na segunda parte, traremos exemplos. Estimado telespectador, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à segunda e última parte da nossa aula de hoje. E estamos na aula de kana wa akhawatuha kana.
e seus elementos. Falamos sobre cana e seus elementos, mas para si, estimado telespectador, que só agora acaba de se juntar a nós, acaba de ligar o seu televisor, vamos já trazer algum resumo daquilo que falamos na primeira parte. Dissemos o seguinte: cana é daqueles verbos auxiliares e ele tem seus elementos, e os elementos têm as mesmas funções do cana. Se calhar, caro irmão, deparou-se várias vezes com este verbo, cana. E dissemos o seguinte, que o cana entra numa frase nominal. E essa frase nominal deve ter mubtada, que é o sujeito, e khabar, predicado. Quando entram numa frase, que é a frase nominal, que é composta por mubtada e khabar, normalmente, eles criam certas alterações naquela mesma frase. O mubtada permanece com haraka, que é o dhamma, mas perde a sua identidade, perde a sua denominação. Passa a se chamar por ismu kana, ou ismu laisa, ou ismu suara, ou ismu asbaha. Toma o nome do kana e os seus elementos. Quando entra o kana numa frase, faz com que também o khabar, que é o predicado, perca a sua identidade e perca também o haraka. Haraka, que é haraka original do khabar, é dhamma. Passa a ter fatha. E nós conhecemos o khabar como khabar. O seu nome é khabar. Passa a ser denominado por khabar kana, ou khabar laisa, ou khabar bata, khabar asbaha. É o que, resumidamente, falamos na primeira parte. Agora vamos trazer exemplos. Já no que diz respeito aos exemplos, estimado telespectador, vamos trazer aqui uma frase. Az-zihamu. Vamos aqui. Az-zihamu shadidun. Az-zihamu shadido. O que é ziham? Ziham é movimento. Quer dizer, o movimento é intenso. Shadidun. Há muito movimento. Aqui temos mubtada e khabar. Está tudo claro. Mubtada e khabar. Agora, vamos introduzir o kana ou um dos seus elementos. Vamos começar com kana, para vermos a função do kana. Kana az-zihamu shadidan. Veja só, caro telespectador. Kana az-zihamu shadidan. Aqui, az-zihamu shadidan é uma afirmação. Quando dizemos kana az-zihamu shadidan, também é uma afirmação. Só que essa afirmação está no passado. Nós dissemos que uma das funções também do kana é levar o sentido para o passado. Levar o sentido para o passado. Então fica kana az-zihamu shadidan. O movimento foi intenso, ou era intenso, uma vez que o verbo, o kana é ser ou estar. Era intenso ou foi intenso? Veja, o kana já entrou, o mubtada continuou com o dhamma. Só que vai ser ismu kana. O nome já agora é ismu kana. O khabar aqui tinha dhamma, mas quando entrou kana, ficou com fatha.
ficou khabar kana. Então, isto em termos gramaticais. Kana zihamu shadidan. Nós temos no Coran wa kana Allahu ghafuran rahima. Veja. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Temos kana zihamu shadidun. Só que este kana também é min asma, min af'alul mudawama. Por exemplo, aí wa kana Allahu ghafura. Não está a dizer que Allah era misericórdia. Está a dizer é. Então, o sentido do kana no Coran é tão diferente. Mas nós, uma vez que estamos a levar passo a passo, pouco a pouco, temos que começar assim. O kana leva o sentido para o passado. Por isso disse ya'malani amal al-madi. Assim aqui no Qaida. Ya'malani amal al-madi. Temos kana zihamu shadidan. Kana zihamu shadidan. A função do kana. Temos outro exemplo. Al-baytu Al-baytu nadifun. Al-baytu nadifun. A casa, al-baytu, a casa, nadifun, é limpa. A casa é limpa. Ou está limpa. Temos a presença do kana. Kana al-baytu nadifan. Já quando entrou kana, caros irmãos, quando entrou kana, aqui passa kana al-baytu, a casa era nadifan. Ou kana al-baytu, a casa estava nadifan. Aqui, ismu kana, khabar kana. Fez com que o khabar, aqui, mubtada khabar. Quando entrou kana, o mubtada permaneceu com dhamma, é ismu kana. E o khabar tem o fatha. Levou o haraka de fatha. E é khabar kana. Athawb, vamos trazer outro exemplo. Athawbu qasirun. Vamos trazer outro elemento do kana. Fica suara. Vamos trazer suara. Suara. Athawbu qasiran. Suara athawbu qasiran. Suara athawbu qasiran. Athawbu qasirun. Aqui, suara athawbu qasiran. O que é suara? Aqui, athawbu qasirun. A roupa é curta. Athawbu, quer dizer, a roupa que vestiste é muito curta. Não chega lá, não tapa todo o corpo. É curta. Athawbu, temos mubtada, khabar. Vamos já introduzir nesta frase um dos elementos do kana, como é o caso do suara. Suara thawbu qasiran. A mesma função. Suara quer dizer, a roupa tornou-se curta. A roupa tornou-se, suara significa tornar-se. A roupa tornou-se curta. A roupa tornou-se curta. Então temos suara, a thawb aqui é ismu suara. Mubtada, já deixou o nome de ser mubtada, é ismu suara. Qasiran, obrigou o khabar a ter fatha e também vai ser chamado de
khabaru kana. Khabaru kana. Temos al-khadimu qawiyun. Vamos trazer outro exemplo. Vamos apagar esses para dar espaço. Al-khadimu qawiyun. Outro exemplo. Al-khadimu qawiyun. Vamos trazer outro exemplo com um dos elementos de kana. Laisa. Laisa al-khatimu qawiyan. Laisa al-khadimu qawiyan. Aqui laisa é negar. Aqui, o servente é forte. O empregado é forte. Al-khadimu, servente, aquele que nos serve lá em casa. Servente, al-khadimu qawiyun. Laisa al-khadimu qawiyan. Laisa al-khadimu qawiyan. O khadim não é forte. Aqui está a negar. O khadim não é forte. Laisa. Então temos al-khadimu. Aqui al-khadimu mubtada qawiyun khabar. Al-khadimu ismu laisa qawiyan khabaru laisa. Qawiyan khabar laisa. Porque aqui o laisa é um dos elementos do kana. E por ser um dos elementos do kana, deve desempenhar as mesmas funções. Fazer com que o mubtada permaneça com dhamma e o khabar tenha fatha, só que o mubtada vai ser chamado de acordo com o elemento que estiver lá dentro. Se o elemento que entrou é suara, então o mubtada vai ser ismu suara. Se o elemento que entrou é, e assim sucessivamente. O khabar também, khabar suara, khabar laisa. Aqui é ismu laisa e khabar laisa. Vamos trazer outro elemento. Al-jawu ou an-nahimu maridun. Vamos trazer al-harisu maridun. Al-harisu maridun. Aqui asbaha al-harisu maridun. Al-harisu maridun. Quer dizer, o guarda está doente. Mubtada e khabar. Asbaha al-harisu maridun. O guarda amanheceu. Asbaha. Sabah. Asbaha é um dos elementos do kana. Então vai desempenhar as mesmas funções. Só que o significado de asbaha é amanhecer. Amanheceu, o guarda amanheceu doente. Então, al-harisu é ismu asbaha. Maridun, khabar asbaha. Asbaha. Sabah, vem do termo sabah, manhã. Temos al-amilu. Al-amilu mut'abun. O funcionário está, o trabalhador neste caso, está cansado. Vamos trazer ismu laisa. Amsa, por exemplo. Amsa al-amilu
mut'aban. Amsa al-amilu mut'aban. Al-amilu, o funcionário, o trabalhador, está cansado. Amsa al-amilu mut'aban. Quer dizer, entardeceu. Quer dizer, é o contrário de asbaha. Asbaha é amanhecer. Quer dizer, chegou o período da manhã enquanto estava doente. Agora, amsa vem do termo massa. Quer dizer, chegou o período da tarde enquanto ele estava cansado. Mut'abun, cansado. Amsa, quer dizer, entardeceu, o trabalhador entardeceu enquanto estava cansado. Então temos, o mais importante é al-amilu, ismu amsa, e mut'aban, khabar lais, amsa. Mut'aban, khabarul amsa. Temos al-ghamamu kathifun. Ou ash-shari'u muzdahamun. A rua está tão movimentada, está cheia de pessoas. Adha ash-shari'u muzdahaman. Aqui, adha é a pessoa chegar o período de duha. Quer dizer, chegou o período da manhã, depois do sol ter saído. Chegou o período da manhã, aquela hora das 8, enquanto a rua já estava movimentada. Por isso, o salat que é feito naquele momento chama-se salat duha. Adha, aquele período das 8, 9, 10, né, antes de zawal. Então, é duha, período do duha. Então, temos ash-shari'u, ismu adha, muzdahaman, khabar adha. Temos al-mataru, ghazirun. A chuva é abundante. A chuva é abundante. Quer dizer, está a chover em abundância, neste caso. Agora temos dhalla al-mataru ghaziran. Dhalla al-mataru ghaziran. Quer dizer, a chuva permaneceu abundante, continua, permanece em abundância. Continua a chover em abundância. Temos dhalla al-mataru, ismu dhalla, ghaziran, khabar dhalla. E, por último, temos este exemplo aqui. Temos este exemplo, vamos apagar aqui algumas partes. Al-misbahu muttaqidun. Quer dizer, a luz está acesa. Temos bata al-misbahu muttaqidan. Bata o que é? Bata quer dizer amanheceu, pernoitou. Pernoitou a luz acesa. Quer dizer, amanheceu enquanto a luz está acesa. Ninguém apagou, não estava apagada. Muttaqidan. Bata quer dizer amanhecer, passar a noite.
Quer dizer, passar a noite, bata e habito. Temos aqui misbah, ismu bata, mutakidan, khabaru bata. Essa é a nossa aula de hoje. E é muito importante sabermos as funções do kana e também os elementos do kana, que é kana, o próprio kana neste caso temos swara, walaisa, asbaha, amsa, adha, wadalla, wabata. Inshallah, nas próximas aulas iremos dar continuidade e traremos muitos exemplos sobre esta matéria. Continua com a restante programação da Haq TV. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.